Olá a todos. Nós vamos realizar um bate-papo com as nutricionistas do projeto Quebrada em Rede, do curso de Psicologia, que é coordenado pela professora Márcia Mansur. Sejam bem-vindas, Ana Clara Rodrigues Ribeiro, Carolina Betônico da Fonseca e Poliana Porcato Rios. Obrigada. Meu nome é Thaís Figueiredo e eu sou professora da extensão do curso de Psicologia do Coração Eucarístico. Bom, inicialmente eu gostaria que vocês me falassem como e quando surgiu o projeto Quebrada em Rede. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Poli e o Quebrada em Rede ele surgiu no começo de 2019. O projeto, ele até confundi na data, foi 2019 mesmo, né? Foi. O tempo tá passando tão rápido. Mas então, o projeto ele surgiu a partir de um outro projeto de extensão, que foi o Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades. Também da PUC Minas, também coordenado pela Márcia, que atuava em algumas comunidades, dentre elas a Vila Semig. E ele era um projeto voltado para a articulação da comunidade como um todo, e a partir dele, principalmente no final do projeto, que foram 7 anos, né, do projeto, a gente foi percebendo, no início eu já tinha entrado, eu entrei no último semestre do Articulando Redes, a gente foi percebendo como que a Vila ela tinha uma pouca articulação da rede com a juventude. E aí, assim, a gente decide criar o Quebrada em Rede como um desdobramento, né? Para continuar mantendo um espaço na PUC como extensão, mas também ter uma forma ali de continuar na comunidade, acessando agora a juventude. Então, foi um projeto criado com muito afeto, foi um momento, assim, que a gente participou da escrita do projeto como um todo, a gente que estava no momento, né? Pelo Articulando e passamos por essa transição para o Quebrada. E foi um momento muito afetivo, né, da gente pensar o que a gente queria junto ali para a juventude. Então, pensar a forma de estar fortalecendo a juventude e a participação política dela através da arte, da cultura. E foi mais ou menos isso. Todas vocês estão no projeto desde o começo dele? Não, eu entrei nesse primeiro semestre de 2020. Eu entrei no início de 2019. Eu também. Bom, e qual é o objetivo do projeto? Eu acho que é isso que a Poli falou, assim, quando eu cheguei, o Articulando já tinha, né, a Poli participou do Articulando, então ela já tinha vivido, já conhecia o território e tudo. Mas acho que a partir dessa demanda de perceber que os jovens não participavam, em sua maioria, das atividades da rede, né, não frequentavam tantos equipamentos, eu percebo assim que o objetivo é essa ideia de fortalecer a juventude, né, de fortalecer a juventude naquele território, né, essa questão de pertencimento do jovem naquele território, fomentar os processos culturais que já existiam, né? Muitas vezes a coisa já está acontecendo e às vezes o jovem não conhece, não ouviu falar ou não frequenta. Então, um pouco nessa ideia de fortalecer esse protagonismo da juventude no espaço público, sabe? No fomento da cultura e da arte, tudo que nem a Poli falou. A gente vê na arte, na cultura, esse lugar de potência mesmo, sabe? Então, o objetivo é a formação política através dessas ferramentas, né? Que é conhecimento, a arte, a cultura, para potencializar a participação da juventude. E com quais comunidades vocês trabalham e qual o tipo de intervenção que normalmente é realizada? A gente trabalha no território do Barreiro, né? E mais especificamente nas comunidades da Vila Semig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas. E sobre as intervenções, a gente usa um processo metodológico, assim, são metodologias participativas, que incluem mapeamentos, rodas de conversa, oficinas, eventos, Capacitações audiovisuais. Isso. Você falou alguma coisa, Carol? Não, eu falei capacitações. Sim. Capacitações também. E os produtos audiovisuais. A gente trabalha muito junto com a comunicação também, né? A equipe é de psicólogas e também pessoas da comunicação. Pensando
juventude como um todo, né? A forma de estar comunicando que vão ser mais eficazes. E quais os resultados alcançados do projeto até o momento? Então, eu estava falando que para a gente, né, que é da psicologia como um todo, eu acho que pensar em resultados é sempre uma questão mais delicada, né, mais complexa. Que os nossos resultados, eles não são quantitativos, né? E a forma de se traduzir ele, às vezes, é muito complexa, é muito delicada, né? Eu acredito que o que a gente percebe mais enquanto resultado do projeto são os afetos e os vínculos que a gente vai construindo. Então, quando a gente consegue ter uma proximidade na comunidade, da juventude, quando a gente vê o avanço daquela pessoa, né, em termos de autonomia, de participação, de construção e formação política mesmo, né? Eu pensei aqui num exemplo, né? Assim, esse ano, antes da. Foi esse ano? Foi a semana em comemoração do Dia Internacional da Mulher, né? Que a gente fez. A gente participou da produção, da construção, junto com equipamentos lá do território, CPC, que entraria na categoria de eventos, assim, e a gente também fez uma roda de conversa, que foi na rua, então toda essa questão da ocupação do espaço, e acaba sendo uma coisa muito dinâmica, assim, né, que a Polly falou, não são resultados ali, assim, categorizados, é a construção do aquele coletivo, assim, de construir um afeto com aquele jovem, dele participar da roda de conversa, dele se inteirar, dele se interessar, a gente trocar telefone. Eu acredito que vem muito também da confiança e da iniciativa das lideranças da comunidade, das pessoas da comunidade, de enxergarem o projeto como uma rede de apoio mesmo, e não só a gente ir até eles, mas também ter esse movimento deles de enxergarem nós como importantes também e como uma rede de apoio mesmo. Sim. A gente desenvolve, igual a Ana falou, né? Muito voltado para a construção participativa mesmo. Então, todos os processos, inclusive quando a gente pensa nesses resultados, na avaliação, sempre que a gente vai fazer o monitoramento do projeto, e as avaliações é sempre uma construção que envolve ali a comunidade, em todos os processos, né? Tanto em pensar o que vai ser desenvolvido, como vai ser feito, os eventos que a gente está fazendo, e também para analisar o quanto que foi positivo ou não. Então, assim, é uma análise muito subjetiva mesmo, né? Que é quando a gente vê aquela pessoa feliz com o evento que teve, quando a gente vê que teve uma repercussão bacana ali dentro da comunidade. Porque eu acho que são potencialidades e desafios, né? Assim, ao mesmo tempo que tem seus desafios, a gente puxar uma roda de conversa com um tema que às vezes, né, não é simples para todo mundo, violência contra a mulher, várias questões, racismo e tudo. Então, essas potencialidades e desafios também estão muito presentes nessa produção coletiva, né, que o projeto propõe. Bom, e como tem sido a atuação do projeto nesse contexto de pandemia pelo Covid-19? A gente enxergou com o andar da pandemia, desde o princípio, que existia uma necessidade, uma demanda da gente continuar os nossos trabalhos lá nas comunidades, porque principalmente as periferias são um território de maior vulnerabilidade e as informações principalmente não chegam assim como chegam aqui nos centros urbanos. Então, a gente enxergou essa necessidade de dar continuidade às nossas intervenções e de forma adaptada. Então, a gente começou a planejar programas de rádio e cartazes, que é o que a gente tem feito atualmente de maneira quinzenal, né? Sim, sim. Então, é isso mesmo que a Carol falou. A gente percebeu o que a gente começou a pensar, né? Como que a gente faz o que a gente faz, que leva em consideração tanto o afeto, o vínculo
em um regime remoto, né? Como que a gente consegue isso, principalmente considerando a questão das comunidades que muitas vezes têm a dificuldade de acesso à tecnologia. Então, realmente foi um desafio a gente pensar nisso. E, a princípio, eu mesma achei que, né, que a gente não conseguiria se inserir assim, até porque eu entendia que ia ser menor o período, né, da quarentena. Quando a gente foi percebendo que não seria, a gente foi pesquisando forma de estar se adaptando. E aí as formas que a gente encontrou, até para vencer um pouco essa questão da tecnologia, que para eles é muito difícil, né, para as comunidades de forma geral. Então a gente está com um programa de rádio, a gente teve a circulação do primeiro, né, a gente fez a construção do programa, considerando tanto um espaço para que a comunidade possa estar se expressando. Então, a sessão recados, que está bem legal, que a gente tem recados de moradores da comunidade, mas algumas instituições, né? Uma forma também do serviço público conseguir acessar e ter um meio de estar passando algum recado, alguma informação. Também temos alguns parceiros que têm produções culturais, né? Rap, produções artísticas, que também estão tendo espaço nesse programa. Então está sendo bem legal. Agora a gente está na construção do segundo. Até o final do semestre a gente pretende circular 5 vezes com o carro de som. E a primeira foi bem legal, pessoal. Pelo que a gente viu, né, teve uma repercussão muito bacana. E além disso, os informativos, né, material audiovisual, que a gente fixa em alguns pontos para estar realmente sendo uma forma de passar algumas informações, né, de fazer algumas trocas. Eu acho que quando tudo isso começou, né, da quarentena e tudo, a Márcia, nossa coordenadora, conversou com a gente ficou naquela, nossa, será que a gente pausa o projeto, né, como que a gente vai conduzir dessa maneira, sendo que o nosso trabalho sempre foi muito importante a presença física, né, a circulação naquele espaço. E eu acho que foi muito importante a gente repensar, não, acho que nesse momento é importante que a gente continue fazendo o que a gente já estava encaminhando, né, que não se perca essa ideia de potencializar aquele território, potencializar as juventudes. Então, está muito legal essa construção, né, do programa de rádio, onde a ideia é que de 15 em 15 dias passe um carro de som pelas ruas, onde a gente está construindo um roteiro que tem a ver com, né, a nossa dinâmica atual, e não perdendo esse ponto importante da fomentação da cultura e da arte, e principalmente das pessoas moradoras daquele território, né? Então, a gente tem essa sessão recados que a Poli falou, onde as pessoas que se sentirem à vontade podem mandar no número do WhatsApp algum poema, algum rap, né, alguma música e tudo para passar no programa, os informativos sobre o coronavírus, e continuando nessa produção de informação, né? A gente sabe que às vezes nos territórios mais vulneráveis a informação não chega como deveria chegar, né? A gravidade da situação. E eu acho que está saindo já uns resultados bem legais. Sim, a gente até teve um feedback já do primeiro programa que a gente passou, que o pessoal gostou bastante, e aí a gente vai dar continuidade. E eu acho muito interessante mesmo que a gente preza por valorizar a potencialização da arte e cultura local, que nessa sessão recado, os moradores que se sentirem à vontade, podem enviar algo que eles próprios fizeram para valorizar sua cultura e sua arte, e a partir disso a gente fazer algo também em prol da saúde, né, da saúde pública e contra a pandemia, favorecendo a saúde, divulgando informação e notas sobre higiene pessoal, uso de máscaras, isso tudo a gente passa lá. Uhum. E a gente já está nas plataformas, viu, gente? No Deezer, Spotify, e tem uma outra. Procura lá o programa. Deezer. Sim, a gente está com o podcast dos nossos programas de rádio. E a gente até queria saber a percepção de vocês, assim, se vocês conseguiram ver, se as pessoas conseguiram aderir a esse isolamento social nesse momento e qual a resposta que eles têm dado a esse isolamento social. Eu tenho notado que
na verdade, não que eu tenha notado, mas no princípio, o isolamento social ele não estava sendo seguido lá nos territórios que a gente acompanha e tudo mais, por falta de informação, porque também a prefeitura não chega lá da forma que chega aqui nos centros urbanos, tem essa diferença, é um território em maior vulnerabilidade. Então, com o nosso programa de rádio, eu acredito que as lideranças lá das comunidades, elas passaram a ter um local de maior alcance das vozes delas, de divulgar que o isolamento social é importante para a própria comunidade, para combater a disseminação do vírus. Então, eu acredito que está tendo, sim, uma diferença. E as meninas podem completar a minha fala agora. Sim, eu acho assim, concordo com a Carol, tem tido esse aumento, eu acho. O pessoal tem tido possibilidade de aderir mais a partir das informações. E, além disso, é a gente pensar que as comunidades, as favelas como um todo, elas já têm essa dificuldade, né? Igual o pessoal de lá mesmo estava falando. Como que vocês querem que a gente não se aglomera se a gente vive no aglomerado, né? Então, a dinâmica própria das comunidades, das favelas, ela é muito específica e tem, assim, diversas situações dentro disso que tornam muito mais delicado. Muitas vezes a gente fala de uma casa com 2 quartos que moram 11 pessoas, né? Às vezes. Então, isso fica mais difícil da gente dizer. Então, assim, uma das coisas que a gente tem pensado muito é como facilitar esse processo como um todo. Por isso, nos programas, a gente sempre procura, né? No programa, nos informativos, tá dizendo de brincadeiras e formas de lidar com as crianças, né? Porque a gente sabe que é toda uma dinâmica específica. Então, essa tentativa de certa forma, reduzir os danos às vezes mesmo, sabe? Então, beleza, você vai ter que sair e tal. Então, dar as instruções certinho do uso de máscara, tentar que a informação circule. E nesse ponto eu concordo demais com a Carol, que assim, a gente tem as lideranças que já estavam atuando. Então, o nosso principal motivo de continuar com o projeto é pensando exatamente nisso. Como que a gente vai fortalecer essas lideranças que já estão ali, muitas vezes se arriscando dentro da comunidade para estar divulgando informação, para estar conseguindo ajudar as pessoas. Então, é justamente tentando fortalecer para que elas tenham um espaço de voz e que elas tenham mais recursos, né? A gente conseguiu levar máscaras para lá, foi uma primeira remessa com 200 máscaras, depois, aliás, 100 máscaras, depois a gente conseguiu mais 300. A gente tem uma articulação muito bacana lá com as instituições para estar fornecendo também cesta básica, kit de higiene, todos os recursos ali para a gente tentar facilitar esse processo de isolamento que por si só já é muito mais difícil na comunidade. Bom, gente, então é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, foi uma conversa muito rica pra gente. E é isso, gente, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a vocês, a gente que agradece o espaço.